Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Eu quero estudar um pouquinho a palavra de Deus, que nós vamos estudar na escola dominical no quarto trimestre de 2025. Nós vamos estudar a matéria Antropologia, que estuda sobre o homem. Que nós vamos falar sobre o corpo, alma e espírito. Eu quero deixar para os irmãos aqui um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, aqui está falando irrepreensíveis, né, santificados, né? Nós sabemos que o corpo, ele é material, né? A alma, ela é imaterial. O espírito também é imaterial. E nós sabemos, amados irmãos, nós devemos cuidar dos três, né? Do espírito, da alma e do corpo. O corpo também deve ser cuidado, né? Nós devemos cuidar do corpo, né? Devemos ter uma boa alimentação, né? E sempre cuidando, né? Fazendo uma caminhada, né? E a alma, queridos amados, devemos cuidar também, alimentar nossa alma, né, espiritualmente, né? Então, amados, queridos irmãos, que aqui está falando, né, seja santificado. Nós sabemos que nós não somos santos, né? Nós procuramos a santificação, né? A Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, sobre a história de Saul e Davi. Nós sabemos que Davi, ele era humilde, né? O seu pai, né? Trabalhava junto com ele, o seu pai Jessé, né? Trabalhava junto com Davi. E nós vemos, amados queridos irmãos, que Davi, né? Trabalhava junto com seu pai ali, né? No rebanho, né? Com seu pai Jessé, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que é uma história, né? Que Deus exaltou Davi, né? Porque Davi foi humilde diante de Deus, né? Nós vemos que Saul, Deus não aprovou o reinado dele, né? Nós sabemos que Davi começou 30 anos, né? Seu reinado, né? Estudei hoje, né? Ele começou ali a tomar conta de toda Israel, né? E foi os 40 anos, né? Seu reinado. E nós vemos que ele, todo momento, né? Ele trabalhava para o Senhor, né? Nós vemos que enfrentou os filisteus, né? Enfrentou todos ali, né, amados queridos irmãos? Nós vemos que no livro de 1 Samuel e 2 Samuel nós vemos, né, o conflito, né, entre as tribos, né? Tanto as tribos de Israel quanto as tribos de Judá, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que Davi, ele era humilde, né? Trabalhava junto com seu pai Jessé, né? Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que no livro, né, de Gênesis, né, nós estudamos sobre a primeira caída, né, do casal, né, e nós vemos que ali começou, né, o pecado, né, nós vemos que a morte, né, veio para todos os homens, né, porque por causa da desobediência de Eva e Adão, né, e nós vemos, né, a genealogia de Caim e Abel, né, nós vemos os filhos de Adão, né. Então, amados queridos irmãos, nós estudamos bastante, né, a palavra de Deus. Todo dia, queridos irmãos, eu estou estudando a Bíblia, né, cada vez mais e mais aprendendo a palavra de Deus, né. Nós sabemos, amados queridos irmãos, quanto mais você lê, mais você aprende, né, mais você também guarda no seu coração a palavra de Deus, né. A palavra de Deus é o alimento da alma, né, é o alimento espiritual. Então, sabemos, amados queridos irmãos, a alma, ela tem vontade, né. Quando nós vamos estudar nas lições bíblicas do quarto trimestre, a alma, ela tem sentimento, ela tem vontade. Se você sente tristeza na sua alma, você manifesta tristeza. Se você sente alegria na alma, você manifesta o corpo, a alegria. Nós sabemos, amados irmãos, que a alma, ela tem as emoções, né? E nós sabemos que nosso corpo também deve ser bem cuidado, né? Deve ser bem tratado, né? Igual eu falei, ter uma boa alimentação, uma boa higiene,
né? Cuidar do corpo, né? Cortar o cabelo, né? Isso faz parte do cuidar do corpo, né? E nós sabemos, amados irmãos, que o homem, ele é tricotômico, né? Tem corpo, alma e espírito. Nós sabemos que... Então, amados irmãos, sabemos que nós somos... a Bíblia diz que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, o corpo deve ser bem cuidado, né? Então, amados irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Então... O corpo, amado querido irmão, deve ser conservado, como que a Bíblia diz, né? Deve ser conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 22. Então, nós vemos aqui, né? Que, falando, né? Devemos ser conservados e irrepreensíveis, né? Separados do mundo, né? Uma vida santificada. Uma vida separada. Nós sabemos, amados irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós não podemos praticar o que o mundo faz, né? Porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, né? Lá em Mateus capítulo 5 fala, né? Que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Então, amados queridos irmãos, nós não devemos ser sal demais, nós devemos ser o quê? Temperado através do Espírito Santo, né? Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos ajuda, né? É o Espírito Santo que nos controla. Então, amados queridos irmãos, nós vamos estudar no 4º trimestre, né? Sobre o corpo, alma e espírito, né? Nós vamos estudar, aprender um pouco, né? Sobre a antropologia, né? A matéria que estuda na teologia, né? Sabemos o que é teologia. Tel é Deus, logia, estudo, né? Então, estudo sobre Deus. Então, antropologia é estudo sobre o homem, né? A doutrina do homem. Como, né? Como que o homem deve se comportar, como que o homem deve se tratar, né? Como que a vida espiritual deve estar dentro da palavra de Deus, né? Na obediência. Então, amados queridos irmãos, a antropologia estuda sobre isso. Estudo, né? Da doutrina do homem, né? Então, amados queridos irmãos, nós vamos estudar no 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? Ainda não tenho a revista ainda, eu vou adquirir. Mas será uma lição maravilhosa, né? Que nós vamos estudar, né? Sobre o ser humano, né? Então, amados queridos irmãos, compartilha aí, amém? Nós sabemos também que a amartologia também vai também encaixar na antropologia, né? Que a amartologia, ela estuda sobre a doutrina do pecado, né? Nós sabemos que o pecado fez o homem cair, né? Mas nós sabemos que a graça de Deus, né? Que lá diz, lá no livro de Mateus, né? No livro de Gálatas, quer dizer, fala, né? Sobre a graça de Deus, né? O que é graça? É um favor imerecido, né? Nós sabemos que o homem caiu, mas Deus, né? Enviou seu próprio filho, né? Para morrer na cruz por nós, né? Então, ele nos deu a graça, né? Um favor a qual nós não merecemos, né? Mas nos deu, né? Então, Deus, ele fez, né? O homem novamente, um homem, né? Uma nova criatura. Então, amado queridos irmãos, nós vamos estudar também, né? Como eu falei para os irmãos aí, a amartologia, né? Que vai falar sobre o pecado, né? Agora lá em Gênesis 3 fala a matéria sobre a amartologia, né? A queda do primeiro casal, né? Do pecado. O que é pecado? Errar o alvo, né? Nós sabemos que o pecado é isso. Então, o pecado... Nós sabemos que o pecado, ele traz consequência, né? Nós vemos que Davi também, então vamos estudar a história de Davi. Davi, ele também, ele pecou, né? O primeiro pecado foi de quê? Foi do pecado de adultério, né? Nós vemos que ele, não só pecado de adultério, mas de homicídio também, né? Matou o marido da Batseba, né? Urias, né? Que era um soldado fiel ao rei, né? Davi, né? Nós vemos que Davi, ele era humilde, né? Nós vemos que o pai dele, Jessé, trabalhava junto com ele, ali cuidando das ovelhas, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que ele se arrependeu, né? Ele voltou atrás, pediu a Deus perdão. Nós vemos que Saul, ele pecou contra Deus, ele não pediu perdão, né? Então, por isso que o reinado dele não foi aprovado, né? Nós vamos estudar isso mais pra frente no livro de 2 Samuel, né?
sobre o reinado, né, de Davi, né? Davi, nós vemos que Deus aprovou o reinado dele, por quê? Porque ele se arrependeu, né? A Bíblia diz que ele chorava profundamente, né, pedindo a Deus perdão. Mas nós vemos que a Bíblia diz que Deus perdoou, mas houve consequência, né? Como a Bíblia falou, a espada não sairá da sua própria casa, né? Nós vemos que até o filho de Davi morreu, né? Por causa da consequência do pecado, né? Que ele cometeu, né? O pecado de adultério e o pecado de homicídio, ter matado, né? O marido da Batseba, Urias, né? Que era um soldado comandante, né? Que era fiel ao seu rei, o Davi, né? Então, amados queridos irmãos, então por isso que Deus, né? Ele traz a justificação. Nós sabemos que Deus ele é a justificação da nossa vida, né? Nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz por nós, né? Para nos dar a salvação. Amém? Então compartilhe aí, queridos. E não deixe de deixar aí seu joinha aí, ó. Amém? Que Deus abençoe.